Shalom e bênçãos mais uma vez desde Israel, a terra da Bíblia. Para nós é e continuará sendo um enorme privilégio poder compartilhar com todos e cada um de vocês daqui do lugar onde o Senhor nos colocou. Nós, como eu disse durante o decorrer desses 6 dias, o que o Senhor nos disse e o que Ele colocou em nosso coração foi levar Israel para a sala de suas casas. E realmente estamos muito surpresos em saber as casas onde estamos chegando, os lugares onde estamos chegando. Vocês mesmos estão nos enviando testemunhos, até mesmo famílias inteiras que estão se sentando atrás da tela no horário especial que estamos compartilhando e estão sendo abençoados por este material. Quero que saibam que vocês estão nos abençoando, porque com cada testemunho que vocês nos enviam, cada comentário que vocês nos enviam, vocês estão nos abençoando. Nós aqui tiramos um tempo para a oração, tiramos um tempo muito especial de perguntar ao Senhor se realmente Ele queria que nós fizéssemos isso, se Ele realmente queria usar este material. Não queríamos sentir como se estivéssemos perdendo tempo e fazendo algo que realmente não lhe agrada, quando na verdade poderíamos ter feito outra coisa que Ele realmente gosta. E a verdade, o resultado de tudo o que estamos vendo é que o Senhor realmente queria que fizéssemos isso. E é uma afirmação, vocês são uma afirmação, vocês são nossa confirmação, as nossas orações de que o Senhor queria que fizéssemos este tipo de material. Eu sei que muitos de vocês estão dizendo que nós daqui estávamos orando para que aparecesse um ministério como o de vocês. Como Vozes de Israel, nós buscávamos e queríamos conectar com Israel e nós não sabíamos que haviam crentes em Israel, ou pelo menos não sabíamos como chegar aos crentes em Israel. Muitos de vocês também nos perguntam como é ser crente em Israel. Sei que há problemas não de perseguição, mas sim de pressão e todo esse tipo de coisas. Ou seja, há muitas perguntas que vocês se fazem lá e que às vezes não têm as respostas de imediato. Aos poucos nós vamos nos aproximando um pouco mais de vocês, vocês vão se aproximando um pouco mais de nós e vamos criar um laço de amizade, vamos acabar sendo muito companheiros. Saibam que já tem uma casa em Israel, já tem uma família em Israel. Talvez para vocês isso que estou dizendo soe como algo distante, não é? Como dizer, não, Israel está tão longe e que eu tenho uma família lá em Israel. Olhem, quando o Senhor nos chamou, minha esposa e eu, para ir à terra da Bíblia, para mim era algo incrivelmente distante. Eu me lembro de ter entre 8 e 9 anos e passar em frente a uma tela de televisão e ver umas escadarias. Tinha um documentário na televisão e quando eu vi aquelas escadarias sendo tão pequeno, entre 8 e 9 anos, algo passou na minha memória e eu me lembro porque na minha mente era como se em algum momento eu fosse caminhar por lá. E vejam, anos mais tarde o Senhor me trouxe para viver nessa nação, assim como Ele profetizou e prometeu no livro de Ezequiel, e eu os reunirei das nações onde os espalhei e os trarei de volta à terra que prometi a vossos pais. O Senhor nos plantou na terra de nossos antepassados, e aqui estamos nós atendendo ao seu chamado, aqui estamos fazendo a sua obra e aqui continuaremos a fazer a sua obra até que Ele nos diga, basta, vocês cumpriram e correram a boa batalha da fé. Nós somos apaixonados pelo serviço para com o Senhor e queremos contagiar vocês também com essa paixão de servir a Deus. Não há nada melhor do que servi-lo. Olhe, se você se ocupar dele, ele vai se ocupar de você. Essa é a fórmula perfeita, você se ocupe dele. Ou seja, primeiramente, obedecer, focar no reino de Deus e ele cuidará do resto. Cada coisa vai chegar em seu devido tempo. Ele não nos ignorou, ele não se esqueceu de nós, ele tem tudo sob controle em seu plano perfeito. Então eu sei que muitos de vocês estão passando por situações muito difíceis. Muitos de nós estamos passando por situações muito difíceis. Não pensem que Israel é a exceção. Nós aqui estamos passando por situações muito especiais
que se nos sentássemos e compartilhássemos com vocês, vocês não acreditariam. Que nós estejamos de pé com tanta fé no Senhor, com todas as coisas que estão acontecendo conosco. Olhe para mim, eu realmente sou um testemunho ambulante. Eu estive 3 meses quase à beira da morte, um pouco mais de 3 vezes à beira da morte. Eu perdi minha audição, o Senhor me devolveu a audição. Eu tinha uma doença chamada vitiligo aqui no rosto, toda uma coisa aqui branca que tinha aparecido em mim e o Senhor, em sua misericórdia, me curou. Um monte de coisas que, se eu tiver que sentar com vocês e contar, vamos ficar aqui por muitas horas, mas fiquem tranquilos, pois teremos bastante tempo para compartilhar e vocês poderão se conectar conosco. Porque nós, desde que chegamos aqui, agora que o Senhor colocou este desafio em nossas mãos de conectar Israel com as nações da terra, então aqui estamos para seguir em frente e para poder levar Israel até a sala de sua casa. Embora hoje estejamos no episódio número 6 da última semana do Messias e já chegamos ao final, já chegamos ao último dia de toda esta série desta semana. Mas nós vamos continuar com vocês por outros meios, vamos continuar trabalhando. Vejam nós, por exemplo, já nesta quinta-feira, lembrem-se que nesta quinta-feira, às 10 da noite, horário de Israel, estejam bem atentos ao relógio. Mas aqueles, por exemplo, que estão no YouTube, podem ativar o sininho lá ou se inscrever, e isso vai ajudá-los como um lembrete no telefone ou no computador, onde vai lembrá-los quando estamos postando um novo material. Então vocês não precisam ficar o tempo todo grudados no computador, mas vai chegar para vocês como um anúncio, uma mensagem. Lembrem-se que também temos a rede do WhatsApp, onde vocês podem se conectar. Pedimos paciência, porque são muitos os que estão pedindo para se conectar. Então, aos poucos, vamos montar todo esse sistema lentamente para poder estar conectado com vocês também. E lembrem-se também que temos a Academia Online The Land, onde vocês têm recursos lá extremamente exclusivos. E que vai levar vocês a um nível de interpretação muito mais amplo do que muitos de nós aprendemos em anos ao fazer esses cursos. Posso garantir que você avançou anos apenas estudando uma aula de 45 minutos. Por outro lado, também quero dizer a vocês que todo domingo vamos lançar um vídeo especial de um lugar na terra da Bíblia. Vocês já viram por aí que temos no canal do YouTube, um de Cafarnaum, outro da cidade de Jope, outro da cidade de Jericó. Assim vamos subindo material aos poucos de uma cidade representativa que se encontra nas Escrituras. Vamos ler as Escrituras e vamos chamar isso, como continuamos chamando, Conhecendo Israel com a Bíblia na mão. Então fiquem atentos também a este tipo de material e compartilhem este canal, compartilhem estes vídeos, compartilhem se for uma bênção para vocês, compartilhem para que também possamos ser juntos, vocês e nós, uma equipe, e possamos abençoar outras pessoas que estão do outro lado. Assim como nós dizemos na terra da Bíblia, nós somos seus pés e suas mãos. Vocês também nos ajudem lá fora para que este material possa chegar a muitas mais pessoas. E juntos, vocês e nós conseguiremos criar a maior comunidade de conexão entre Israel e as nações da terra. Muitos de vocês também me perguntaram sobre a Bíblia e nos perguntam sobre a Bíblia. Qual é a Bíblia que você usa? Qual é a Bíblia que você usa? Olhem isso, Uma Bíblia que é hebraico e espanhol. Eu vou abri-la assim para mostrar a vocês, estou aproximando aqui na tela. Olhem, hebraico e espanhol. De um lado vocês têm o espanhol e do outro no hebraico. É uma Bíblia excelente, na verdade. É daqui, está localizada na cidade de Jerusalém, é impressa aqui na cidade de Jerusalém, Sociedades Bíblicas da cidade de Jerusalém. Mas o que fizemos foi que nós damos essas Bíblias de presente. Na verdade, temos aqui um ministério onde damos as Bíblias de presente para todas aquelas pessoas que aceitam o Senhor como seu Salvador, para que possam aprender com Ele. Agora, como o envio e tudo mais custa dinheiro, e nós não queremos apenas dar por dar e que ela fique na prateleira, mas queremos dar, mas para dar, então você precisa ser membro da academia. Este é o único requisito que podemos lhes fornecer. Não está à venda, apesar de custar dinheiro, nós também temos que comprar. Sabemos que tudo isso, como impressão e outros custos, requer dinheiro.
Mas nós não a vendemos, nós a damos de presente, mas a damos para todos aqueles que são membros da academia. Por quê? Porque queremos que estudem e por meio de estudar na academia, então vão ter uma interpretação muito mais clara dessas escrituras, porque é de acordo com a cultura desta nação, da nação de Israel. E como sempre digo, 80% dos acontecimentos bíblicos aconteceram nesse lugar. Agora quero me concentrar mais do que tudo no episódio de hoje. Teremos tempo em outros episódios ou em outras séries ou em outras vezes que nos encontrarmos para continuar conversando, mas quero me concentrar no episódio de hoje. O episódio de hoje é no Jardim do Túmulo. O que é o Jardim do Túmulo? Vamos ver no vídeo? Eu não quero me adiantar, porque vejam, chegamos lá para gravar este material e é um lugar onde, para poder gravar, são necessárias primeiramente permissões especiais. Não é qualquer um que pode gravar. Se você não for com um grupo de turismo, eles te darão um telefone para gravar. Mas é preciso entrar com uma permissão especial e tem que se dar uma hora, um tempo específico. E nós tínhamos que entregar este material a vocês hoje, ou seja, tínhamos que terminar a tempo para poder entregar a vocês o material. E não conseguíamos as permissões. Não tínhamos as permissões e nos diziam não porque estamos na semana da Páscoa, do Pesach. Há muitos pedidos onde vem canais de televisão, pessoas vêm para gravar, há muito e não temos espaço para vocês. Então, nós dissemos, bem Senhor, se realmente é a Tua vontade, nós estamos tranquilos porque Tu és o que abre portas e fecha portas. Então, quando terminamos de fazer a oração, recebemos um e-mail diretamente onde nos aprovavam e nos davam um horário excelente, um tempo excelente. E quando chegamos lá, nos disseram quanto tempo tínhamos e dissemos, bem, esperamos que seja suficiente. E finalmente eles dobraram nosso tempo, nos deram muito mais tempo para que pudéssemos fazer o material. Então, realmente, esse material de hoje é um material milagroso. E assim como é um material milagroso, nós acreditamos e sabemos que o Senhor vai usá-lo para abençoar sua vida. Então eu vou pedir apenas uma coisa neste material. E aqui eu quero que você esteja bem atento, quero que você abra seu coração, que você abra seu entendimento, que você esteja atento ao que Deus quer falar com você hoje. Olhe, não muitas vezes se pode receber mensagens diretamente da cidade de Jerusalém e não muitas vezes diretamente do lugar onde sepultaram o Messias e do próprio lugar onde ele ressuscitou. Então eu acredito que hoje é um dia especial, um dia em que o Senhor vai usar este encerramento desta série da Semana do Messias na cidade de Jerusalém. E sei que Ele hoje vai selar corações, então eu não quero tomar muito mais tempo. No final deste vídeo, nós vamos ter um tempo especial de adoração. Exatamente, a adoração é no mesmo lugar onde estamos, no mesmo jardim. Vamos estar lá adorando o Senhor e convido você aonde quer que esteja. Se você quiser se ajoelhar no momento da adoração, se puder se ajoelhar do outro lado da tela, ajoelhe-se. Se quiser levantar suas mãos ao Senhor, levante suas mãos ao Senhor. Se quiser cantar, cante. Se quiser chorar, chore, não se limite. Este é um material em que nós temos estado orando e acreditamos que o Espírito Santo pode tocar sua vida no dia de hoje. Deus é ilimitado, então você tudo o que tem, prepare seu coração, porque tudo o que tem é entregue a Ele. O Senhor, nestes minutos, Ele vai fazer algo especial com cada um de nós, com vocês e conosco. Então, eu quero aqui já fechar minha boca, não falar mais. E quero que entremos diretamente neste episódio e que possamos aprender com o que o Senhor nos deu. Nós queremos levar isso a vocês e que sejam abençoados. Vocês já são abençoados. Então sejamos juntos, vocês e nós, um canal de bênção. E como eu disse antes, se você se sentir abençoado com este material, compartilhe. Compartilhe para que outras pessoas também sejam abençoadas. E nos vemos então na quinta-feira, 10 da noite, horário de Israel, para podermos ter este tempo de perguntas e respostas, webinar,
onde vamos esclarecer muitas dúvidas e muitas perguntas que vocês nos enviaram no dia de hoje. E continuem enviando, porque nós aqui vamos estar recebendo muitas mensagens também e queremos trabalhar sobre as mensagens que vocês nos enviam. Então vamos a este material e acredito que o Espírito Santo aqui vai fazer algo muito, muito especial. Então fique atento e nos envie seu testemunho, nos envie o que o Espírito Santo, o que o Senhor vai fazer com você nos próximos minutos. Vamos direto ao episódio de hoje. Estamos exatamente agora em mais uma evidência das Escrituras. Exatamente, este lugar, como vocês podem ver, é algo que chama atenção. Chama atenção e vale a pena buscar o significado. O que temos aqui diante de nossos olhos? E novamente quero que a Bíblia nos guie neste caso. Vamos ao livro de João, capítulo 19, verso 38, para entender o contexto. Mas especificamente, nós vamos nos concentrar um pouco mais adiante, mas vamos entender o contexto a partir do 38. Diz o seguinte: depois de tudo isso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas secretamente por medo dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus, e Pilatos concedeu. Então veio e levou o corpo de Jesus. Também Nicodemos, o que antes havia visitado Jesus à noite, veio trazendo um composto de mirra e aloés, cerca de 100 libras. Então pegaram o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com especiarias aromáticas, como de costume, e preste atenção aqui, sepultaram entre os judeus 41. E no lugar onde ele havia sido crucificado, havia o que diz? Um jardim. E no jardim, um sepulcro novo, no qual ainda não havia sido colocado ninguém. Até lá. Porque para nós o importante é ver que as Escrituras nos deixaram a evidência de que no lugar onde haviam sepultado a Jesus, havia um jardim. Esse jardim nós podemos encontrar até hoje.
Podemos voltar 2000 anos através da arqueologia e descobrir o que temos aqui diante de nós. Uma vinha, esta vinha data de 2000 anos atrás, uma vinha era para uma família rica, uma família abastada, uma família de influência. E mais precisamente, ter uma vinha em um pomar e ter um sepulcro em um pomar que nunca havia sido utilizado, era de uma família reconhecida, numa família de muito dinheiro. A Bíblia nos diz que José de Arimateia era uma pessoa de dinheiro. E diz que Jesus foi colocado em um túmulo, o qual nunca foi utilizado e que se encontrava em um jardim. Este vinhedo, aqui como vocês podem ver, era feito o processo do suco. E então ali embaixo, onde se encontra aquele como poço mais profundo, colocava-se o que restava do suco que finalmente ia ser produzido ali, o que se conhece como o mosto. Aqui neste pomar não só foi encontrado este vinhedo, mas também há mais uma evidência de que aqui havia muita água. Havia aqui muitos poços de água. Aqui, bem perto, atrás deste vinhedo, também se encontra um dos poços mais profundos de água deste lugar. De fato, quando este lugar é descoberto, muito tempo depois, por volta de 1800, aqui o túmulo é descoberto por acaso. Não porque estavam procurando um túmulo, mas porque estavam procurando mais poços de água e queriam transformar, quando descobriram esse túmulo, em um poço de água. Finalmente, os arqueólogos, historiadores e as pessoas que começaram a investigar um pouco mais a fundo descobrem que, de acordo com as Escrituras, aqui se encontram 3 elementos ou 3 eventos importantes das Escrituras: crucificação, jardim e sepulcro. Interessante, acompanhem-me porque quero levá-los agora à nossa fase final ou nossa sessão final do episódio de hoje. Vamos entrar ao sepulcro que se encontrava nesse jardim. Vamos! Estou realmente aqui, neste lugar, e muitas coisas estão passando pela minha mente agora mesmo. E acredito que ao ver este lugar e estarem vocês aí do outro lado juntamente comigo, é algo que nós queríamos que vocês experimentassem e de alguma maneira queríamos ser suas mãos, ser seus olhos, ser seus pés na terra da Bíblia. Esperamos de todo o coração ter conseguido e ter podido levar Israel até a sala da sua casa. Acredito que o que temos aqui diante dos nossos olhos hoje, este túmulo, esta porta que em alguns segundos nós vamos entrar lá dentro, é um dos testemunhos que nos mostra a fidelidade e o grande amor que Deus tem pela humanidade. Deus realmente nos amou, nos ama e nos amará para sempre. Permitam-me ler as Escrituras e não ser eu quem, de minhas próprias palavras, esteja falando deste lugar. Exatamente, quero que a Bíblia nos direcione neste ponto para os próximos segundos. Quero ler do livro de Lucas, capítulo 23, versos 50 em diante. Diz o seguinte: Havia um homem chamado José de Arimateia, cidade da Judéia, que era membro do conselho, um homem bom e justo. Este, que também esperava o reino de Deus e não havia consentido no acordo nem nos atos deles, foi a Pilatos e pediu o corpo de Jesus e, removendo-o, ele o envolveu em um lençol e o colocou em um sepulcro aberto, em uma rocha, no qual ainda não havia sido colocado ninguém. Era dia de preparação e estava prestes a começar o dia de descanso. E as mulheres que haviam vindo com ele desde a Galiléia também seguiram e viram o sepulcro e como seu corpo foi colocado. E voltando, prepararam especiarias aromáticas e ungüentos e descansaram no dia de descanso conforme ao mandamento. Mas preste atenção ao que diz aqui, o capítulo 24, verso 1 em diante. No primeiro dia da semana, bem de manhã, vieram ao sepulcro, a esse lugar onde nós estamos agora, trazendo as especiarias aromáticas.
Imagine se você daí da sua casa, não sou eu quem está aqui, não é essa escadaria que está aqui, mas sim são mulheres que estavam chegando até esse lugar. Aqui havia uma pedra que havia sido removida, vejam, vocês podem ver o formato circular. Essa pedra havia sido removida e diz, encontraram a pedra do sepulcro removida e ao entrarem não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, estando elas perplexas com isso, eis que 2 homens com vestes resplandecentes apareceram ao lado delas. Aqui dentro havia 2 homens com vestes resplandecentes. Eles, amedrontados, com o rosto no chão, ouviram: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrem-se do que ele vos disse quando ainda estava na Galileia, dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e que seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. Então elas se lembraram de suas palavras e voltando do sepulcro, ou seja, elas saíram daqui, foram e deram notícias de todas as coisas aos 11 e a todos os demais. Eram Maria Madalena e Joana e Maria, mãe de Tiago, e as demais com elas que disseram estas coisas aos apóstolos. Mas a eles parecia loucura as palavras delas e não acreditavam. Mas levantando-se, Pedro correu ao sepulcro. O apóstolo Pedro esteve por aqui, caminhando por este lugar onde nós nos encontramos agora. E quando olhou para dentro, Ou seja, ele entrou, olhou para dentro. Não sei se ele poderia ter feito algo assim como o que estamos fazendo nós agora. Olhou para dentro, viu os lençóis sozinhos e foi para casa, maravilhado com o que havia acontecido. Aqui as Escrituras foram as que nos falaram do testemunho que temos aqui diante. Isso é algo incrível. Poder ler a Escritura no local dos fatos e poder vocês serem nossos convidados e estar juntamente conosco neste lugar é algo tremendamente que acredito é sem palavras. É difícil descrever o que se sente ao estar aqui, é difícil descrever o imaginar que há 2000 anos atrás aquelas mulheres entraram aqui, o apóstolo Pedro entrou aqui, o próprio Messias foi colocado aqui dentro, a pedra foi removida, os anjos estiveram aqui e o próprio Messias, ele saiu daqui andando em corpo ressuscitado daqui. Você acabou de me ouvir o que eu disse, saiu andando em corpo ressuscitado. E a Bíblia nos diz que por 40 dias ele fez manifestações e apareceu aos seus discípulos em diferentes ocasiões. Acho que, como dissemos, em um momento deste episódio, embora seja importante seguir os passos da arqueologia da história e tentar descobrir onde ocorreram os eventos importantes, acredito que o mais importante e acredito que a mensagem mais crucial que Deus está nos deixando aqui através das Escrituras é que o sepulcro está vazio. O Messias ressuscitou, aquele que veio há 2000 anos atrás ressuscitou, e ele hoje, por meio do Espírito Santo, habita em você, habita em sua vida. Ele nos resgatou da escravidão que merecíamos de maneira eterna. Ele é que cumpriu com o que verdadeiramente se programou para poder cumprir. O plano perfeito de Deus acabava de se cumprir. A última semana do Messias em Jerusalém havia sido completamente selada pela ressurreição. O Messias havia ressuscitado. O Messias hoje em dia nos traz a possibilidade de reconectar novamente com o Pai que está nos céus. Nós agora vamos entrar. Eu quero mostrar a vocês como é dentro do túmulo para que vocês possam ter juntamente conosco uma imagem mais ampla. E imaginem, eu quero que vocês tirem alguns segundos e imaginem conforme nós estamos entrando, que as mulheres, aquelas que estavam entrando e quando elas estavam entrando, vão encontrar o mesmo que nós vamos encontrar agora.
Um túmulo vazio, uma pedra removida, 2000 anos atrás. Até hoje a história continua se repetindo e nós vamos repetir a história entrando como aquelas mulheres e nos encontrando onde o Messias já não está. E que ressoem as palavras daqueles que apareceram e lhe disseram: por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? O Messias ressuscitou. Enquanto estamos entrando, tenha isso em mente, o Messias ressuscitou. Acompanhe-me, vamos entrar juntos no túmulo. Especificamente na área em que estamos agora, este era o setor, como podemos ver, o lugar onde a família fazia o ritual de lamentações, onde eles lamentavam a perda do ente querido. Do outro lado lá havia 3 sepulcros ou 3 lugares onde o corpo era colocado, podia-se fazer o corpo descansar. E este tipo de túmulos era usado apenas para pessoas que tinham dinheiro, ou este túmulo especificamente pertencia a pessoas que eram ricas. Como vocês podem ver na imagem, temos deste lado aqui exatamente o que era um lugar onde se podia colocar um corpo. Aqui à nossa frente há um segundo espaço e aqui um terceiro lugar. Agora, possivelmente não sabemos exatamente onde o corpo de Jesus foi apoiado, mas acredita-se que foi neste lugar. Porque quando se abre a porta, então pode-se ver que o corpo estava lá. É preciso se forçar a entrar para poder ver o que está deste lado. Então ele diz que quando eles se aproximavam e chegavam mais perto, já podiam ver que o corpo não estava lá. Então há pessoas que acreditam, historiadores, arqueólogos, que acreditam que exatamente este foi o lugar onde o corpo do Messias foi colocado. Agora, imaginem obviamente que aqui isso era um espaço onde havia uma cobertura, não era tão aberto como nós estamos vendo aberto hoje. Como vocês podem ver, também aqui há uma identificação que hoje em dia está pintada, mas atrás dessa pintura se encontra o original da época antiga, onde nos mostra que já desde o tempo do passado haviam utilizado este lugar como um lugar de adoração ou um lugar onde os sinalizaram que aqui havia acontecido um fato muito representativo. E definitivamente muitos afirmam que este foi o verdadeiro lugar da morte ou do sepultamento, mais precisamente do Messias, de Jesus de Yeshua. Como vocês podem apreciar, a tumba está vazia, o corpo aqui não está. Por mais que nós olhemos ao nosso redor, não vamos encontrar absolutamente nada. E a pergunta é: por que nós não podemos encontrar absolutamente nada? A resposta é porque ele ressuscitou. Lembrem-se que com o Messias diz que viria alguém muito maior, o Messias deveria ser muito maior que o líder do povo judeu, que Moisés. Moisés, até hoje não há sepultura, não se pode ir a nenhum lugar e dizer aqui foi sepultado Moisés. O mesmo acontece com Jesus, não se pode dizer aqui foi sepultado, porque na verdade ele ressuscitou, o Messias ressuscitou. Então, dos 2 espaços que nós visitamos durante esses episódios, durante a Semana do Messias, nós temos um grande percentual de afirmação que o verdadeiro lugar onde o corpo do Messias foi colocado é este em que nos encontramos. Agora, de acordo com tudo o que vimos nas Escrituras, que podem nos mostrar e determinar e trazer provas muito mais contundentes de que ele foi sepultado em um jardim, um túmulo que nunca foi utilizado. Imagine que nós agora estamos no lugar onde era a sala de lamentação. Aqui, exatamente onde está a câmera, atrás estão as tumbas. Atrás dessas grades estão as tumbas onde os corpos eram depositados.
E o Messias, obviamente, isso não estava aqui há 2000 anos atrás, essas grades não estavam aqui há 2000 anos atrás. O Messias o que fez foi se levantar, caminhar por este lugar que está aqui, passar por esta porta e sair. O que acham de fazermos exatamente o mesmo caminho que ele fez? Eu vou ficar em silêncio e simplesmente vamos deixar que o Espírito Santo fale conosco individualmente no momento em que estaremos saindo com ele. Porque acredito que aqui é um momento muito, muito, muito especial, porque para nós é poder reviver a experiência juntamente com ele, de sair caminhando da morte para a vida. O Messias ressuscitou, o Messias se levanta neste lugar e ele sai caminhando por este lugar. Vou ficar em silêncio e deixar o Espírito Santo nos falar.
Já estamos nos arredores da área que estivemos visitando o Jardim do Túmulo e a verdade, há novamente muitas coisas aqui que ficaram na mente, muitos pensamentos, mas acredito que uma das coisas mais importantes que podemos resgatar de tudo o que vimos hoje é a importância de que Ele ressuscitou. Embora outro lugar seja importante para tentar visitar, tentar ver o que encontramos lá, mas o mais importante é entender e estar com a certeza de que Ele ressuscitou. Então daqui quero agradecer a todos e cada um de vocês que nos acompanharam durante esses dias nesta série da última semana do Messias em Jerusalém. Para nós, novamente, sempre digo, tem sido um privilégio e uma honra. Muitíssimo obrigado por nos ter acompanhado e nos veremos em algum momento mais adiante com alguma nova série que estaremos trabalhando de Israel, a terra da Bíblia, para vocês. Sem mais, a saúde a cada um. Shalom Ubrajot, de Israel, a terra da Bíblia.